uma série de 3 apresentações falando sobre BDD, e pelo menos 3 apresentações, né? Pode ser que isso dure um pouco mais, mas eu estou prevendo 3 apresentações. Hoje eu vou fazer uma introdução a Behavior Driven Development. Esse é um assunto que eu escrevi um artigo para a revista Java Magazine, deve ser publicado no mês que vem, então mais informações vocês podem ler o artigo na revista Java Magazine. E na engenharia de software a gente aprende que todo software tem um ciclo de vida, ele tem um tempo de vida, né? E conforme esse tempo vai passando, o software pode se tornar obsoleto, aí por vários motivos. Seja a arquitetura que ele foi utilizada, a linguagem, né? Ou a modelagem, existem vários aspectos que nós podemos analisar para ver o software nesse sentido aqui virando obsoleto. E isso também se deve às mudanças que ocorrem ao longo do tempo. O software passa a maior parte do tempo sendo alterado. Depois que ele é colocado em produção, ocorrem várias alterações, sejam elas por causa de novas ideias, por causa de bugs, né? Por causa de melhorias. Ele está sempre sendo alterado, sempre está sendo efetuado mudanças, deploy contínuo e assim por diante. E essas mudanças elas podem resultar tanto em fracasso como em sucesso, né? Depende da maneira com que elas são implementadas. E pensando nisso, Kent Beck apresentou ao mundo em 2003, através do livro Test Driven Development, uma técnica chamada TDD, que nós conhecemos, né, já utilizamos aqui há algum tempo, mas, cá entre nós, né, TDD não é fácil de ser aplicado. Nós mesmos sentimos dificuldade aqui quando a gente teve que começar a utilizar TDD. E aplicar TDD realmente 100% é uma coisa um pouco difícil. E aí surgem aquelas dúvidas. Por onde começar, o que testar, né? O teste tem que começar falhando. Como é que isso funciona? Como é que eu vou desenvolver um teste se eu nem sei o código ainda, nem sei o que vou testar, se vai ter um if, se vai ter um while, enfim. Então é um pouco difícil a gente mudar a forma de pensar, né? Antes a gente pensava, vou desenvolver o código, depois eu testo se fez um if, se preencheu uma variável, assim por diante. Mas eu não tenho variável ainda, eu não sei o que eu vou fazer. Então isso complica um pouquinho a cabeça de muitas equipes ainda hoje, né? Muitas equipes não utilizam ainda. E aí o que eles fazem? Como fica um pouco difícil, né? Até começa a desenvolver usando TDD, só que fica muito difícil, aí desenvolve o código mesmo, depois que está em produção, vai lá e faz o teste. E a gente sabe que quando isso acontece, o teste acaba não sendo muito confiável. Enquanto isso, na sala de Dan North estava sendo criado BDD, né? Behavior Driven Development. E o que é BDD então? Né? É a solução de todos os problemas das equipes? Não, mas BDD é um desenvolvimento orientado por comportamento. É uma técnica de desenvolvimento ágil que visa integrar regras de negócio com linguagem de programação. Já começa a facilitar um pouquinho, né? Porque agora você já começa a enxergar de uma forma diferente. É uma visão diferente de TDD. BDD foca no comportamento, né? Então ao invés de, eu vou testar essa variável, vou testar se está preenchendo isso, está preenchendo aquilo, eu vou testar o comportamento. Eu vou testar o que o sistema deve fazer, o que o analista, o que o cliente espera que o software faça, qual é a funcionalidade que ele precisa que eu faça. Então, desta forma, né, nesse ponto de vista, a BDD não enxerga um software como um conjunto de objetos, né, como uma reunião de objetos lá que fazem alguma coisa. Ele vê um software como um conjunto de comportamentos, certo? E isso acaba gerando uma certa, digamos assim, uma certa dúvida, né, uma polêmica sobre o que nós devemos testar, ou como nós devemos fazer o teste, né, porque algumas equipes acreditam, algumas pessoas defendem que a gente tem que fazer, quando a gente faz o teste orientado ao comportamento, não importa qual objeto que a gente está testando, estamos testando um comportamento. Então, alguns testes pegam desde o princípio até o fim do teste. Outras já acreditam que isso acaba complicando um pouco mais, porque você é difícil de organizar quando está testando 2 objetos no mesmo teste e tal, então utilizam os fakes, né, os mocks da vida, que é o que nós fazemos aqui, né? Seria mais ou menos igual a gente faz com o TDD, só que a gente olha para o lado do comportamento e não para o lado do método em si, ou da função, enfim, para o lado do teste mesmo, né? A gente olha mais para o comportamento, mas ainda continua utilizando os fakes. E a gente vai testar somente aquela funcionalidade isolada. O que está por trás a gente vai garantir em outro teste. E BDD é a evolução de TDD por quê? Por que se diz isso? Umas pessoas dizem que não, uns dizem que é um complemento, né? Como eu disse, ainda existem muitas
muitas dúvidas acerca disso, né? Mas o próprio criador da Norte, ele disse que BDD é a evolução de TDD. Por quê? Porque o software ainda é desenvolvido orientado ao teste. Você ainda faz teste antes do código, né? Só que agora você olha de uma forma diferente, você muda a visão, mas ainda continua utilizando o código. Então tudo que a gente aprendeu em TDD é útil, né? Deve ser utilizado utilizando o BDD. Não é que a gente vai esquecer tudo, né? Agora é tudo novo, vamos jogar TDD fora, né? Que agora é tudo novo, não é. Na verdade é uma evolução, é uma melhora, né? Para facilitar a forma de visualizar e até desenvolver os testes. E BDD ele foca os cenários, na verdade, os cenários, a linguagem de negócio que a gente usa em BDD é retirada das histórias de usuário. Mas vocês lembram da história de usuário, nesse cartãozinho que a gente utilizou na apresentação anterior, aí, eu e o Chino, alguns meses atrás? E aí essas informações das histórias, inclusive no verso desse cartão, vocês devem lembrar que tem lá os testes de aceitação. Essas informações a gente utiliza para fazer os testes, né? E essas informações são colhidas nas reuniões que são feitas para fazer o levantamento de requisito. E quais são as vantagens de escrever código utilizando BDD? Por que eu devo utilizar BDD? Se a gente já utiliza TDD, já aprendeu, por que eu devo então mudar? Por que eu devo então olhar o TDD de uma forma diferente? Primeiro, porque melhora a comunicação entre desenvolvedores e testadores. Na maioria das empresas hoje, é difícil você fazer com que testadores e desenvolvedores trabalhem em conjunto, trabalhem junto ali na mesma funcionalidade, né, para atingir um objetivo. Geralmente cada um entra em uma etapa, eles não trabalham junto ali em conjunto, né? E TDD possibilita isso por quê? Porque os cenários de teste podem ser escritos pelos próprios desenvolvedores, pelos próprios testadores, para depois serem implementados pelos desenvolvedores, certo? E com isso, a gente vai gerar o quê? Um compartilhamento de conhecimento. Porque como os dois já estão trabalhando junto, um vai passar o conhecimento para o outro. Então o testador que conhece de negócio vai acabar transmitindo o conhecimento de negócio para o desenvolvedor, e o desenvolvedor vai estar desenvolvendo ali com o testador, tirando dúvida e tal, vai acabar passando o conhecimento técnico para o testador. E a gente tem o quê? Uma equipe multifuncional. Porque na hora que tiver que inverter, na hora que o desenvolvedor tiver que escrever o código funcional, na hora que ele tiver que escrever ali a funcionalidade, ele já vai escrever numa linguagem melhor, né? Não vai escrever na linguagem técnica. Eu lembro quando quando nós começamos a utilizar o Spock aqui, a gente escrevia deve retornar valor tal na variável, né? Então a gente estava pensando como TDD ainda, né? Não estava com essa visão de comportamento. Aí o tempo foi passando, eu percebi que os testes, né, utilizando as técnicas de Behavior Driven Development, mesmo a gente não conhecendo, começou a melhorar. Porque a gente já começou a falar agora em comportamento, né? Então, ao invés de a gente falar variável, a gente fala, olha, deve retornar ou deve preencher, né, alguma coisa que agregue valor ao negócio, e não uma variável em si, uma linguagem técnica. Começou a ficar mais funcional isso daí. Isso é bom. E gera uma documentação dinâmica. Por quê? Porque a gente não tem nenhum esforço adicional para fazer uma documentação. Muitas equipes ágeis afirmam que documentar é complicado porque é difícil dar manutenção nesses artefatos, né? Vai mudando o código e tal, você tem que ficar lembrando, mudou isso aqui, não é mais dessa forma, é assim, assado e tal. Como a gente utiliza BDD, e como eu disse, BDD, né, tem um TDD por trás, mudou uma funcionalidade do sistema, primeiro nós vamos alterar o teste. Se a gente alterar o teste, nós vamos ter que alterar as descrições daquele teste, as histórias daquele teste, os cenários daquele teste. Com isso, a documentação vai ser atualizada também. E alguns frameworks de BDD geram, melhor dizendo, até relatórios em HTML. Facilita aí uma consulta posterior. Mais à frente, eu vou mostrar alguns exemplos de frameworks, e aí eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. E também gera uma visão do todo, né? Fergus O'Connor, ele escreveu um livro falando sobre projetos organizacionais, e ele escreveu uma série de fatores que levam um projeto de software ao fracasso. E o primeiro deles é o seguinte: compartilhamento de informações, ou seja, não há compartilhamento. As pessoas que estão envolvidas no projeto não sabem qual é o objetivo, não tem a visão do todo, né? Sabem uma parte, mas não sabem tudo. E o BDD possibilita isso por quê? Porque se os testadores escreverem os cenários de teste de um determinado comportamento, de uma determinada funcionalidade, antes do desenvolvedor começar a codificar, quando o desenvolvedor for fazer isso, ele já vai ter uma visão
do todo. Ele vai ter uma visão melhor, ele vai até poder fazer um código melhor, porque ele já consegue ter uma visão, né, geral. Então isso ajuda a gerar essa visão de águia, né? Visão da equipe águia aqui, essa visão superior, né? Essa visão do todo aqui. Ok? Bem, aqui são alguns links, as figuras, ainda falta alguns links dos livros que eu li, né? Mas é isso aí. Ok? Obrigado.